Vamos lá. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre alguns institutos do Código Penal e do processo penal de suma importância que, inclusive, pode ser causa a ser trabalhada dentro do Instituto das Nulidades, que seria o crime continuado, o crime habitual e o crime permanente, combinado com o concurso formal e o concurso material de crimes. Sabe-se que o crime de tráfico de drogas ele é um crime permanente. Logo, sendo crime permanente, ele está associado à continuidade delitiva que só cessa com o rompimento da prática, ou seja, a diferença de um crime continuado para um crime permanente é que o crime continuado ele é uma série de atos que comporta a consumação de um núcleo do tipo penal, enquanto o crime permanente ele não é a consumação de um tipo penal, mas sim a permanência de atos que não se consumam por si só, mas se protraem no tempo. Por exemplo, o crime de sequestro ele é um crime permanente. Ele pode ter diversos atos durante a prática do crime de sequestro, como cárcere privado, extorsão, ameaça, lesão corporal, injúria, difamação, maus tratos. Tudo isso são crimes que podem ser individualizados, mas que para se alcançar o fim, os meios eles são considerados como permanentes, diferentemente do crime continuado, que seria, exemplo, uma pessoa comete um roubo, em seguida ele comete um furto, em seguida um sequestro. Eu tenho 3 crimes, cada um se consuma no ato, ou seja, são crimes que se consomem pelo simples fato deles terem sido iniciados. Eles não dependem de consumação, eles se consumam de imediato. Já no crime permanente, ele depende ele também é um crime que se exaure sem precisar da sua consumação, porque ele se consome na medida que você pratica o primeiro ato, ele já está consumado, mas ele continua permanecendo-se no tempo, sem haver a cessação, ele permanece. Logo, você tem a distinção entre o crime permanente e o continuado nesse aspecto. Enquanto o crime permanente ele tem a soma de vários atos para sua finalidade, sem que você exaura o tipo penal, no continuado você exaura o tipo penal. E você tem diversos exaurimentos de tipos penais diversos, e aí você teria o crime continuado. A grande questão é, quando você lê o artigo 69, acho que é o 70 e 71, que ele fala, concurso formal, quando o agente, mediante uma única ação, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não. Já o concurso material, o agente, mediante 2 ou mais ações, pratica 2 ou mais crimes. Então isso quer dizer que no crime, quando 2 ou mais crimes, idênticos ou não, são praticados, você tem o concurso material. O grande problema é que quando se identifica
o concurso material, por política criminal, você acaba tendo que pegar o crime mais grave e aumentar de um sexto a metade. Por quê? Porque é entendido que, digamos que para uma pessoa ela subtrair mediante furto um bem de uma residência, ela tem que, supondo um exemplo, cometer arrombamento, entrar clandestinamente, ou seja, violação do domicílio e o furto. Então a pessoa cometeria 3 crimes. Por questão de política criminal, o que o legislador, o que os magistrados fazem? Usam a previsão legal do Código Penal para fazer o seguinte: qual era a finalidade do indivíduo? Não era furtar? Para ele alcançar o furto, ele precisava arrombar, romper o obstáculo, que era a residência, quebrou a porta. Em seguida, ele teve que entrar na residência, afinal o bem que ele queria furtar estava dentro da residência. Então, ele cometeu dano, violação de domicílio e o furto. Mas o fim que ele pretendia, o ânimos dele era o furto. Então você não pune ele por violação do domicílio e dano. Você pune ele pelo furto, que a pena vai de 1 a 4 anos, com um aumento de um sexto à metade. Sendo primário, sem maus antecedentes, sem concurso de pessoa, ou seja, agiu sozinho, você bota um sexto. Então, supondo que o juiz fixe a pena base dele em 5 anos. Ok? Aumenta um ano. Um sexto. Um ano, basicamente. Pronto, pegou um ano. Então, ao invés de ele responder por dano, digamos que ele pegasse um ano por dano, mais um ano por violação do domicílio, mais 4 anos por furto, ele pegaria 6, ao invés dos 5, por conta da aplicação que não seria a unificação de concursos materiais, mas seria a aplicação de uma política criminal que, ao invés de aplicar individualmente a pena sobre cada um dos atos praticados para consumação do objeto, do núcleo do tipo que seria furtar, você soma todas as penas, aplica a mais grave com um aumento de um sexto à metade, básico. E também um outro exemplo. Supondo que uma pessoa, ele tentasse entrar pela janela. Aí cometeu dano na janela, não conseguiu entrar na residência. E aí ele tentou pela porta, conseguiu. Então ele cometeu 2 crimes, né? 2 crimes de dano. E conseguiu furtar, além do acesso clandestino à residência. Ele teria 4 crimes. Se ele tivesse quebrado algum objeto dentro da residência, seria um outro crime. Então também é fixado o Instituto da Identidade. Não se pune o infrator pela identidade delitiva, mas sim pelo fim. Porque se fosse pela identidade, cada ato praticado ele responderia de forma individual, somaria tudo, mas também não é assim que funciona. Já o crime habitual, ele se diferencia do crime permanente e o continuado. Por quê? Enquanto o crime continuado, o sujeito tem um lapso temporal que não pode ultrapassar 30 dias, ou seja, o sujeito ele comete vários crimes de roubo no intervalo inferior a 30 dias. Ele vai ser considerado, ele vai responder pelo Instituto do Crime Continuado. Por outro lado, se não se tem como provar que ele comete
cometeu uma série de atos de roubo no intervalo de tempo de 30 dias, ou ele passou disso, então ele pode se incidir no crime habitual. O crime habitual é mais grave do que o crime continuado. O peso da responsabilidade penal é maior, porque aí ele responderia por um instituto que independe de um tempo fixado politicamente, que seria os 30 dias. Então, dessa forma, ele não responderia pelo crime mais grave aumentado de um sexto à metade. Ele responderia por cada um dos crimes individual, entendeu? Se ele tiver 5 roubos, ele vai responder pelos 5 roubos, cada um deles de forma individual. Serão 5 processos, 5 sentenças, e provavelmente, se aplicada a pena mínima, ele vai pegar uns 20 anos para cima. Então, eu espero que tenha ficado compreendido esse instituto do crime permanente, do crime continuado, do crime habitual. E em breve eu estarei fazendo um outro vídeo explicando sobre as espécies de nulidades no processo penal. Até a próxima.